Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, nós pedimos agora, Deus, que nós aquietemos o nosso coração. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, entender a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que esta palavra flua de uma maneira sobrenatural. Deus, nós sabemos, ó Pai, que quando nós escutamos uma palavra, Senhor, principalmente quando é do Senhor, Senhor, em nome de Jesus, nós não temos nenhuma dúvida de que aquilo ali vai mudar nossas vidas. E Deus, em nome de Jesus, as pessoas não vieram aqui, Deus, para ver os pastores pregando, mas vieram aqui, Deus, para ver o Senhor falando. E nós estamos aqui, Deus, totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Senhor, tudo o que for do Senhor que a gente fale, o que não for do Senhor, não permita que a gente fale. Em nome de Jesus Cristo, desde já eu repreendo agora todo o mal, tudo que não vem de Deus, bate em retirada pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda frieza, toda divisão, toda confusão, todo embaralho na mente está repreendido e expulso em nome de Jesus. Quero declarar que as nossas mentes pertencem exclusivamente a Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, abra aí por favor lá no livro de Daniel, no capítulo 3, e o nome dessa palavra que nós oramos e Deus colocou no nosso coração é: quando o quarto homem aparece. Rapaz, quando esse quarto homem aparece, vocês vão ver, que esse quarto homem, quando ele resolve aparecer, a nossa vida muda. Daniel capítulo 3, abriram aí? Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Aí vamos lá para o 4, vamos pular o 3. No 4 diz assim: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Oh, meu Pai! Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Amados, naquela época lá, tinha um grande poder que subjugava o mundo, que era o Império Babilônico. E hoje, infelizmente, nós não estamos muito diferentes daquela época, porque tem um grande... você vê a mídia, a cultura, a televisão, tentando subjugar o povo de Deus. E quando nós não estamos vigilantes quanto à palavra de Deus, às vezes nós somos subjugados por essa mídia e por essa cultura. Nós estamos vivendo num tempo muito parecido com o tempo do Império Babilônico. Nós temos hoje uma série de pressões sendo exercidas. O mundo quer que todo mundo seja igual. O que é implantado hoje em dia é uma cultura para transformar as verdades de Deus em mentira. Esses dias, uma amiga minha do trabalho entrou dentro de uma livraria, já tem um tempinho isso, e tinha na capa de uma revista, em cima do balcão, 2 homens se beijando. E o filhinho dela estava junto. E a hora que ele passou e viu aquilo, ele falou assim, bem alto na livraria: mamãe, isso pode? Ela disse que parece que a livraria inteira parou e olhou para ela, para ver qual resposta ela daria para o filho. Todo mundo esperava que ela falasse o que é politicamente correto. Todo mundo esperava que ela respondesse aquilo que a cultura tem falado. E ela disse que ela ficou gelada,
olhando para todo mundo, olhando para ela, e de repente ela olhou para o filho, e viu o tanto que ela amava o filho dela. E ela ignorou todo mundo que estava do lado dela e falou: não, meu filho, isso não pode. Qual é a nossa posição quando nós somos confrontados diante de todas as pessoas que estão ao nosso redor, esperando que a gente responda como todo mundo responde? A cultura tem levantado ídolos e mudado os nossos valores. Eu me lembro que na época da minha avó, o errado era perder a virgindade. Na época da minha mãe, o errado era casar grávida. Na minha época, o errado era ser mãe solteira. Olha aí, a cultura mudando, a cultura mudando. Hoje, nem o aborto mais está sendo considerado errado. O Império Babilônico está implantado. E só não enxerga quem não quer. E a palavra de Deus nessa noite é como é que nós vamos reagir, qual a postura que nós vamos ter, quando a imagem que o rei colocar diante da nossa frente e falar: se dobra, se prostra, aceita, concorda, qual vai ser a minha e a sua postura? Nessa noite Deus vai nos confrontar. Nessa noite Deus vai rasgar o verbo. E eu espero que a resposta de cada um, de Deus para cada um de nós nessa noite seja: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas infelizmente, existem pessoas que no dia do juízo vão ouvir a resposta: aparta-te de mim, não te conheço. E muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, Senhor, eu curei enfermos, em teu nome eu ressuscitei mortos. O que interessa para Deus não é o que você fez no nome dele. O que interessa para Deus é a tua fidelidade diante das estátuas que estão sendo propostas por esse mundo. Amados, porque era um decreto do rei. Então, assim, quando acontecesse aquele que o pessoal começasse a tocar, era lei, que o pessoal tinha que se dobrar e tinha que adorar. Então, aquilo ali era o povo mesmo, como se fosse o boi para o matadouro. Só que, graças a Deus, a Bruna falou de um lado ruim, mas eu vou falar de um lado bom. Aqui no versículo 12, diz assim, ó: mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Amados, aqueles homens, aqueles 3 homens de Deus, aqueles homens eram fiéis a Deus. Aqueles homens conheciam a voz de Deus. Aqueles homens ouviram falar dos feitos de Deus. E eles sabiam que eles nunca iriam se prostrar para outro Deus. O que Deus colocou no coração deles, ninguém poderia tirar. E aqui, eu quero fazer um parênteses aqui para os pais, porque assim, esse povo, eles estavam longe da família, eles estavam passando uma luta miserável ali. Eles eram escravos. Eles eram escravos ali. E aqueles 3 jovens estavam longe de casa, eles estavam longe da família, e fazia muito tempo que ninguém falava desse Deus para eles. Mas dentro do coração deles tinha uma semente. E eu quero falar de novo aqui para os pais. Tem gente que está trabalhando muito para deixar uma herança para os seus filhos, uma herança material. E uma herança material é bênção na vida dos filhos, mas eu quero dizer que a coisa mais importante, a semente mais importante que a gente pode deixar para o coração dos nossos filhos, porque os nossos filhos vão crescer, eles vão para longe da gente, a gente não vai poder ficar guardando e protegendo eles o tempo todo, mas se aquela semente estiver semeada dentro do coração deles, um dia ele vai precisar daquilo, um dia ela vai precisar daquilo, e eles vão se lembrar que o Deus dos nossos pais fizeram algo que fez toda a diferença. Aqueles 3 jovens, eles sabiam que eles não podiam se prostrar, eles sabiam, e aqui nós não estamos falando de alguma coisa que eles iam perder também o emprego deles, porque eles eram gerentes ali de uma área, mas eles não iam só perder o emprego deles, eles iam perder a vida deles. Eles iam perder tudo. A primeira coisa que nós queremos tirar dessa palavra é que a fidelidade é algo inegociável.
Não se negocia a fidelidade. Ou você é fiel, ou você não é fiel. A fidelidade é algo inegociável para Deus. Você tem sido fiel naquilo que a palavra fala. A fidelidade não é moeda de troca. Nessa noite, Deus está elevando o nosso padrão. Nessa noite, Deus não vai aceitar nada menos do que 100%. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A única coisa que você precisa é querer. O resto Ele faz. Ele eleva o padrão. Ele nos coloca na posição de servos bons e fiéis. E quando nós resolvemos ser fiel, geralmente o diabo ele vai tentar nos intimidar. Aqui no versículo 15, diz assim: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz. Aí vou dar uma paradinha aqui. Tem conselho de Deus, que quando Deus nos aconselha e quando a gente segue o conselho de Deus, nós somos abençoados. Mas, amados, também tem conselho do capeta, viu? Tem conselho do capeta. E aqui, o que ele fala aqui, ó? Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A intimidação sempre vem. Todas as vezes que nós nos colocamos de pé em fidelidade, nós somos intimidados. Amados, quem nós estamos escutando? Quem está dando conselho para você? Se for uma pessoa de Deus, recebe. Mas cuidado com os conselhos que não são de Deus. Porque às vezes você pensa que você está indo por um caminho certo, e esse conselho chega e fala assim: olha, será melhor para você, se você fizer isso. Será melhor para você, se você divorciar. Será melhor para você, se você mentir. E Deus não vai livrar você. Vamos lá, de novo, falar de um outro filme. Esses dias nós assistimos um filme chamado Você Acredita? Quem já assistiu esse filme? Maravilhoso, né? Do you believe? E nesse filme, tem uma cena que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Tinha um rapaz lá que era bombeiro. Na hora que ele vai socorrer uma pessoa, o cara está morrendo, não tem mais o que fazer, ele estava com uma cruz na mão, ele põe a cruz na mão daquele rapaz, fala de Jesus para ele, faz o apelo, o cara aceita Jesus e morre. E ali, a mulher do cara chega e vê o marido com a cruz na mão e fica indignada. Quem fez isso? Não, quem foi que falou de religião para o meu marido na hora de morrer? E ela abre um processo contra aquele bombeiro. E aí o chefe do bombeiro vira para ele e fala assim: olha, para o sindicato poder te defender e não acontecer nada com você, pega aqui esse papel e escreve que você errou, que você se arrepende do que você fez e que você nunca mais vai fazer isso. E ele falou: eu não posso fazer isso, porque eu não errei, eu não me arrependo do que eu fiz, e eu vou fazer isso todas as vezes que eu tiver oportunidade. E ele falou: mas você vai ser demitido, você vai perder tudo que você tem. Ele falou: mas eu não posso ser infiel ao meu Deus. E aí ele chega em casa, conta para a mulher fala: que é isso? Você está doido? É só um papel, você pode continuar fazendo depois, é só um papel, o que custa você escrever aí no papel? Sinto muito, eu nunca mais vou fazer isso. Ele: eu não posso, porque eu não me arrependo, eu faria de novo e vou fazer quantas vezes eu puder. Isso é fidelidade. Fidelidade independente das consequências. Fidelidade mesmo que você vai perder o emprego. Fidelidade mesmo que você vai perder uma fortuna. Fidelidade mesmo que não tenha outra saída. Isso é fidelidade. É essa fidelidade que Deus espera de mim e de você. Uma fidelidade na hora que você está na quina, no beco, sem saída.
A resposta que Deus quer é a resposta: sim, Senhor, eu sou fiel, eu não vou te negar, eu não vou virar a minha cara, eu vou ser fiel até o fim, porque os teus valores são muito mais importantes do que os meus valores. Como você tem sido fiel? Se você tem uma oportunidade de fazer um negócio errado, você faz? Ou você se mantém fiel diante de Deus? Se você tem a oportunidade de roubar um pouquinho, de desviar um pouquinho, nem que seja o tempo do seu trabalho, você faz? Ou você é fiel diante de Deus? Nós falamos aqui na semana passada da corda. A gente tem um pedacinho desse tamanho na vida aqui na terra e uma eternidade no céu. E às vezes a gente toma decisões tão egoístas, tão mesquinhas, tão infiéis, por causa de uma vantagem que a gente vai ter daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Deus está preocupado com a nossa eternidade, porque vai ter um dia que eu e você vamos nos apresentar na presença de Deus. Qual é a sentença de Deus? Servo bom e fiel, ou aparta-te de mim, eu não te conheço. Não vai ter outra resposta. Ou é servo bom e fiel, ou aparta-te de mim. Nessa noite, Deus quer que todo mundo tenha a mesma resposta: servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Mas, amados, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Amém. Aí, às vezes, você pode estar pensando aí: pastor, eu estou enrolado, eu fui infiel, eu tenho dobrado o meu joelho para quem não é Deus. Mas você foi trazido aqui nessa noite, porque no final nós vamos estar ministrando para quem tem sido fiel. Amém. Mas também para quem tem sido, para quem não tem sido fiel. E essa noite é uma noite de arrependimento. Sempre, sempre nós teremos escolha, sempre. Você nunca vai chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu não tive escolha. Não, você sempre tem escolha, e as nossas escolhas têm que ser aquelas escolhas que visam a eternidade. Às vezes você pode estar pensando assim: puxa vida, às vezes uma pessoa pensa assim: puxa vida, eu lá no inferno vai ter uísque, vai ter a que desce redondo, vai ter um monte de coisa bacana lá, vai ter a mulherada toda de fio dental lá, na piscinona lá. E, às vezes, você pensa e fala assim: o diabo, ele vai chegar lá no inferno e ele vai dar pancada para tudo que é lado, ele vai ser o rei lá. Olha, deixa eu falar uma coisa com você. Se você pensa desse jeito, você está totalmente errado. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse, fala assim, que o diabo, ele vai ser preso, e ele vai ser atormentado pelo resto da vida, pelos séculos dos séculos. Não pensa que o diabo vai chegar lá no inferno, vai colocar uma coroa e vai reinar sobre todo mundo lá, não. O diabo, ele também vai ser atormentado eternamente. Então, isso da cordinha, e tem uma cordona aqui, ó, essa cordinha é a nossa vida aqui, e o que nós temos que pensar é na cordona, na eternidade. Pensa sempre na sua eternidade. A sua eternidade vai ser uma eternidade com Deus, ou você vai ter uma eternidade com o diabo. Então, escolha sempre, sempre a de Deus. Terceiro ponto que a gente quer destacar: devemos ser fiéis a Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Isso eu acho bacana demais, porque olha só, no versículo 17, diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Aí no versículo 18 diz assim: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Deus me livrando ou Deus me livrando, eu não vou me dobrar. Amados, olha só, se Deus salvar o teu casamento, você vai adorar a Deus.
Se Deus não salvar o teu casamento, você vai continuar adorando a Deus. Se Deus te curar do câncer, você vai adorar a Deus. Se Deus não te curar do câncer, você vai continuar adorando a Deus. Se Deus abençoar tuas finanças, você vai adorar a Deus. Se Deus não abençoar tuas finanças, você vai continuar adorando a Deus. Porque independente do que Deus faça, nós adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Amém, igreja? Aleluia. Fala assim, ó, eu compartilho desta fé. Eu adoro a Deus. Pelo que Ele é. E não pelo que Ele me dá. Amém. Aí continua no versículo 19. Você pode fazer o diabo rir, ou você pode fazer o diabo se enfurecer. Mas pastor, como é que eu vou fazer o diabo rir? É simples. Simples. Se curva quando tocar as músicas. Você se curva. Sabe o que, é que o diabo faz? Ele ri. Você quer saber de uma coisa? Realmente a minha família não vai para frente. Eu vou desistir da minha família. Sabe o que acontece? O diabo ri. Realmente essa enfermidade que eu tenho não vai ser, eu não vou receber a cura. Sabe o que acontece? O diabo ri. Pode parecer a coisa mais fácil. Para os três era a coisa mais fácil, não era? Era muito mais fácil se dobrar na frente da imagem do que ser jogado numa fornalha ardente. Às vezes parece ser a coisa mais fácil. Eu não aguento mais, vou desistir. Não aguento mais lutar por esse casamento. Não aguento mais lutar por esse meu filho. Não aguento mais lutar pelas finanças. Quanto tempo eu estou lutando com essas dívidas? Não aguento mais lutar para passar num concurso. Vou desistir disso. Vou recomeçar. Vou partir para outra. Às vezes isso parece mais fácil. Mas qualquer uma das atitudes que pareçam mais fáceis vai fazer o diabo rir. Eles escolheram o que era mais difícil, porque a Bíblia diz que o caminho é estreito, o caminho não é largo. Não é fácil de caminhar por esse caminho. O caminho é estreito. As escolhas são estreitas, mas cada vez que a gente escolhe, a gente é promovido. Todas as vezes, e hoje de manhã o pastor Clênio falou sobre isso, todas as vezes que nós somos provados, que nós somos jogados na fornalha, nós somos promovidos pelo Senhor. E nós saímos dali muito mais forte do que nós entramos. Saímos dali com experiências que ninguém vai tirar da gente. Só quem entrou numa fornalha e saiu ileso de dentro dela sabe do que eu estou falando. Mas sabe o que é que eu quero? Eu quero deixar o diabo enfurecido. Amém. Eu quero. Sabe por quê? Porque a posição daqueles homens, no versículo 19 diz assim, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Amados, olha só, às vezes você fala assim, esses homens aqui, eles foram infiéis, Samuel? Não foram. Ao contrário, eles foram totalmente fiéis. Às vezes nós somos fiéis. Nós não mentimos, não roubamos, não adulteramos, não enganamos, não escondemos, não damos não nos conformamos. Cheque sem fundo. A nossa vida é redondinha. E pastor Clênio, mesmo com a nossa vida redondinha, nós estamos atirados na fornalha. E às vezes ela fica 7 vezes mais quente. Fica. Às vezes, antes de melhorar, piora. Às vezes, no meio do fogo, o diabo ficou tão enfurecido que ele aqueceu 7 vezes mais a fornalha. Mas sabe o que Deus quer dizer com isso? A sua vitória vai ser muito maior. O nome de Deus vai ser muito mais glorificado. Foi tão forte o fogo, que as pessoas que foram lançar eles na fornalha morreram. Os guardas morreram, não conseguiram voltar. Porque o diabo ficou tão enfurecido que apertou mais, que aumentou o fogo. E quantas vezes a gente sente isso? Quantas vezes no meio da luta, no meio da batalha, Senhor, eu estou sendo fiel, não estou te entendendo, Deus.
Eu sou fiel, eu oro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu te busco, eu não engano ninguém, eu não minto, eu não roubo, eu estou na tua presença, eu vou para a madrugada, Deus, e parece que está esquentando mais o negócio. Parece que eu não estou aguentando mais, Senhor. O que está acontecendo, Deus? Às vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Quarto ponto. Amém, amados? Eles foram fiéis, mas isso não impediu que eles fossem para a fornalha. E lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 2 e 3, diz assim: quando passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. Quando passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. Aleluia! Você pode estar na fornalha, mas quando você e eu passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Amém? Não importa o tamanho do fogo, não importa a força do fogo, não importa se ele está 7 vezes mais forte do que qualquer um pode suportar. Eu e você com o Senhor vamos sair ilesos, porque a palavra nos garante, se eu passar pelo fogo, o fogo não vai me queimar. E aí no versículo 20, o rei ordena que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha. Aí no 23 diz assim: e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aí no versículo 24 diz assim: e 20 anos depois... Sim ou não? Não? E 15 anos depois... No versículo 24 diz assim: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou no 25: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. As forças daqueles homens acabaram, porque eles foram humilhados, mas eles podiam suportar a humilhação. Eles foram amarrados, mas eles podiam suportar as amarras. Mas quando eles foram lançados na fornalha, eles não podiam mais suportar aquilo. Todas as vezes que chega na situação onde você não pode mais suportar, onde não tem mais o que fazer, onde é pesado demais para você, está escrito na palavra, Deus não permite nada além do que a gente pode suportar. Se você está nessa situação nessa noite, prepara, porque o 4º homem vai aparecer. O 4º homem vai entrar na fornalha. O 4º homem vai te tirar de lá como tirou a gente. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, e a fidelidade dele não muda. E ele trouxe você aqui nessa noite, mesmo que você esteja sentado aí na sua cadeira pensando: Deus, eu não tenho sido fiel, eu não tenho vivido uma vida reta, eu tenho enganado, eu tenho mentido, eu tenho negado ao Senhor na frente das pessoas. Nessa noite o Espírito de Deus, que é fiel, trouxe você aqui para que você possa se arrepender. O Espírito de Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele sempre nos dá uma nova oportunidade.